pessoal, tudo bem? Começa aqui mais um episódio do podcast do Música Pra Ver, o espaço em que o musicapraver.com ganha o formato áudio. Eu sou André Felipe de Medeiros, criador do site, e te convido a visitar então a página desse episódio na aba podcast do musicapraver.com para você ter acesso a todos os players, todos os tocadores do que for dito aqui, e olha que você vai ouvir muita novidade. Bom, o tema desse episódio, então, é festivais. Ele é uma espécie de lado B, ou, na verdade, uma atualização de um episódio lançado no fim de 2020, no qual nós conversamos muito na perspectiva do isolamento na pandemia, sobre nossa memória, sobre esse que é um tema que nós gostamos tanto, uma verdadeira paixão nossa, que são os festivais de música, né? Hoje, então, em maio de 2022, com uma pandemia ainda em curso, nós podemos viver, graças à vacinação, um novo momento dos eventos. E com eles, então, vem a retomada dos festivais. E esse episódio, então, vem para comentar tudo isso. Como pessoas diferentes estão vivendo esse momento da retomada dos eventos. Eu inicio esse episódio com uma grande amiga do Música Pra Ver, Larissa Conforto, que eu conheci pessoalmente quando ela era integrante da banda Ventre, e tive o privilégio de acompanhar também com Música Pra Ver seu projeto solo, Aié. Larissa é uma pessoa que sempre tem muito o que contar e sobre festivais não foi diferente. Ouve agora aí como é que foi o papo com ela. Larissa, eu tô conversando com você pouco tempo depois de Aié ter sido a atração do Balaclava Fest. Eu acho que a gente pode começar a nossa conversa por aí. O Música Pra Ver estava presente, no caso não era eu que estava representando, então eu quero ouvir de você. Como é que foi o Balaclava Fest, mas também, né, como é que foi a tua experiência de estar lá? Foi muito massa, pô. Eu tô muito feliz, na verdade, porque foi o último show que eu fiz no Brasil e o Balaclava Fest foi o primeiro show que eu fiz no Brasil quando eu voltei, né? Antes Aham. da pandemia. Então foi meio que quase um momento, assim, de ciclo. Foi o último que eu fiz no Brasil e tô agora numa turnê europeia. E eu tava numa turnê europeia e foi o primeiro que eu fiz com o projeto da IE. E, cara, muito lindo, assim. Eu abri o festival, né? Eu toquei, tipo, fui o primeiro show da noite, logo depois dos DJs, Uhum. o primeiro dia, e tava lotada a sala. Assim, não cabia uma pessoa a mais. Meus amigos até ficaram chateados, porque teve gente que não conseguiu entrar pra ver. Foi, assim, o mais lindo do festival todo, eu toquei com 3 bandas nesse dia, né? Uhum. E o mais lindo foi que era um festival de uma equipe, tipo, de técnicos e pessoas, produção, técnicos e tudo mais, do Brasil inteiro, que eu já trabalhei, já tinha conhecido antes, então foi assim, sabe, aquela coisa de rever Uhum. todas as pessoas que a gente ama, não só as bandas que são do casting, que a gente teve junto se falando toda a pandemia, mas todos os profissionais da música, assim, que a gente ama, que a gente trabalha junto, sabe? Uhum. E foi muito importante, acho que a Balaclava foi muito feliz nesse sentido, tipo, é um espaço muito incrível lá. Tinham palcos com um som muito bom, a curadoria foi incrível, tipo, eu vi todos os shows depois do meu e fui no dia seguinte para ver todos os shows. E o meu show especial foi muito importante para mim, porque acho que marca um momento novo da carreira, né? Eu tô trabalhando uma segunda fase, eu não sei se é um segundo disco, Uhum. mas Segundo já vou começar a capítulo. soltar singles. É, o segundo capítulo, que tem a ver com o pós-pandemia, tem a ver com o durante a pandemia também, mas um Uhum. pouco me assumir, assim, num lugar até de assumir a minha espiritualidade, a minha prática na Umbanda, levar isso para as músicas, cantar para orixá, cantar para a entidade, trazer um pouco mais de Brasil, simplificar um pouco mais as letras a pedido dos meus mentores e guias e todo o trabalho espiritual. Então, acho que é um momento de me assumir de uma forma que eu nunca fiz antes, assim, tipo, e que a pandemia foi muito importante, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo é um momento de brincar, de ser criança, de ser boba, Uhum. sabe? De Deixar a me levar imaginação menos a rolar, né? sério. Aham. De ser mais colorida. Eu levei flor de plástico pro palco, sabe? Uhum. Eu levei luzinha e criar um ambiente lúdico.
e brincar um pouco mais com isso. Acho que a gente passou por momentos muito difíceis, tensos, sabe? Uhum. Preocuposos, tristes, penosos. E acho que depois do Trevas eu tenho um pouco de vontade de trabalhar o lugar da alegria mesmo, Uhum. sabe? Da brincadeira, da bobeira, bobeira, bobagem. Tipo, Perfeito. Perfeito. Trevas tem junto seu lugar, né? com. Trevas tem seu momento e seu lugar. Sei. E passou. Pois. Perfeito. E olha só deixando claro, né? Eu não fui ao Baklava Fest porque eu não estava em São Paulo. Porque eu queria muito ter ido. E a minha sensação, assim, de ver o meu feed inteiro das redes sociais lá é que seria uma festa de aniversário, parecia, assim. Todo mundo se conhecia, todo mundo era amigo. E só por isso que eu não fui. Não, foi um grande encontro. Foi assim. Sabe o que é estar com grandes amigos que você não vê há anos? Uhum. Porque a gente estava todo mundo em casa. Então veio gente do Rio, veio gente do Espírito Santo, veio gente de Minas, né? Eu toquei com os meninos do Loop de Loop que eu não via há 3, 4 anos. Uhum. E foi assim, foi genial, foi incrível. E o som estava muito bom. E foi incrível também porque a maioria dos artistas não teve que fazer muitas concessões, sabe? Uhum. Tava todo mundo ali com, ó, isso aqui é meu som novo, isso aqui é o que eu já fiz, e isso aqui é o que eu tô. Eu sinto que foi um momento de todo mundo, todos os artistas estarem ali, meio que se colocando à prova, assim, meio cruz, meio mostrando o que tá por vir, sabe? Foi Sim. quase um, ai, o próximo semestre vai ser meio isso, olha aqui o que tá vindo no próximo semestre, Spoiler. sabe? Aham. Total. Foi muito Olha massa, só. foi muito linda. E esse momento também pós-isolamento, pós-quarentena na pandemia, que não acabou ainda, que sabemos continua, né? Você teve a experiência também de fazer transmissões ao vivo. E eu queria ouvir de você, né? Como é que Sim. foi não só ter essa vivência, mas também, talvez voltando à minha primeira pergunta, né? Como é que foi voltar ao palco depois de ter transmitido ao vivo? Ai, que louco. Bom, né, eu tenho uma história, uma trajetória de ser criada no show ao vivo, Uhum. né? O que eu sei fazer da minha vida é ir até a cidade das pessoas e fazer um show para aquelas pessoas e aí criar uma conexão com elas, depois voltar e aí tem o dobro de pessoas, depois voltar de novo tem o triplo, sabe? E construindo tijolinho por tijolinho, faço para 10, Sim. faço para 20, faço para 30, depois Presencialmente, faço né? para Uhum. 300, presencialmente. E construir essas relações presencialmente. E acho que começar a minha carreira solo só podendo fazer show online foi uma limitação tão grande que me fez também explorar outros lugares da minha própria carreira solo, sabe? Uhum. Então como eu me conecto através da tela, mas mais fundo. Ah, Uhum. então eu vou explorar visuais. Ah, então eu vou conversar com as pessoas. Ah, então eu vou pedir para as pessoas trazerem coisas. Por exemplo, ontem eu tive uma reunião com pessoas do mundo todo para fazer uma performance na Dinamarca, que vai ser dentro de um festival também, que é sobre conexões. Uhum. Chama Entretela. É o entre das telas. Como a gente pode lidar com essa nova realidade virtual, tipo, porque a gente está viajando no tempo. Ah, quer dizer, Uhum. aqui são 9 da noite, aí são 5 da tarde, Uhum. e a gente está numa nave que viaja no tempo, nesse momento, nessa sala, né? Que a gente está conversando. E daqui a pouco essas pessoas do futuro vão escutar a gente, Uhum. né? Amanhã elas vão escutar a gente falando. Então a gente também tá viajando no tempo. Então, essa experiência, né, de superconexão, hiperconexão, ela também é uma grande viagem que precisa ser tratada como tal. Eu acho que tem um lugar que é de olhar para performance de vídeo, né, de live, como uma coisa chata, porque é só pela tela, mas tem um outro lugar que é olhar para essa capacidade de conexão. Nossos pais, não é nem os avós, os pais já não conseguiam se comunicar, sabe? Já tinham que Sim. mandar cartas, entende? Esperavam 4, 5 meses até a carta chegar. Então, acho que é importante a gente também olhar com valor, né? E para mim essa experiência foi incrível porque eu fiz turnê internacional de lives. Uhum. Eu Perfeito. toquei em Lisboa, toquei em Berlim, toquei em Rondônia, toquei, sabe assim, em Pernambuco, toquei na Paraíba, toquei em São Paulo, toquei em Rio, toquei em Argentina. Quer dizer,
num toque do celular, sabe? Isso é Sim. importante para a gente firmar um outro lugar de exercício da própria cultura e Uhum. de exercício da própria quebra de fronteiras. Uhum. E eu acho que eu estou aqui na Europa nesse momento, olhando para isso, né? Qual que é a nova fronteira? Tipo, eu Uhum. que tive uma experiência super de xenofobia, assim, aqui, no momento que eu vim morar aqui da primeira vez, em 2019, antes da pandemia, e agora eu experimento uma outra noção de fronteiras, sabe? Uhum. Porque no pós-pandemia a gente passou a entender um mundo diferente. Tem um véu aí que faz uma lente nova, talvez, para olhar para as Uhum. coisas, sabe? Uma nova lupa, assim. E eu sinto que eu persigo isso, assim, sabe? O que é possível de se conectar, né? E aí, voltando para o tema dos festivais, eu acho que o festival, ele é uma lupa, ele já é uma lupa. Ele junta pessoas de vários lugares do mundo, né? Para você olhar por uma lente ali, que é daquele palco, a daquele filtro, daquela curadoria, a daquele dia, aquele momento. E os festivais foram muito importantes para eu poder circular quando eu lancei um disco em março de 2020, quando nada era possível, quando eu lancei na segunda semana de pandemia, quando se declarou o lockdown. Uhum. Então imagina, no Brasil, né? Então imagina, tipo, a única forma de eu circular era com os festivais online. E esses festivais foram, tipo, e agora eles estão querendo se levantar e voltar a serem presenciais. E eu tô aqui para presenciar o que vai ser um festival pós-festivais online, né? Perfeito. E Larissa, eu fiz muita questão de ter você aqui com a gente hoje, porque eu sei que os festivais marcam, um capítulo muito importante da sua história, porque a Ventre fez o último show no Lollapalooza. Vai acabar com a minha vida agora, vai. 4 anos depois, como é que você lê essa história? Primeiro, muito simbólico para mim, porque foi praticamente a terceira banda minha que acabou no Lollapalooza. Não sei se você sabe disso. Olha, não caiu essa ficha não, é verdade. Sim, sim. Eu tive a Tipo Whisky, que acabou com o show no Lollapalooza, Agora que você falou, que foi no lembrei. É. primeiro Lollapalooza do Brasil, de Sim. 2012. E eu tava tocando com a Thier, que Uhum, me despediu logo antes do Lollapalooza. uhum. Então foi assim, foram 3 términos pré-Lollapalooza. Tipo, o Lollapalooza foi o último show. Eu entendo como um portal de maturidade. Eu sinto que a minha carreira até aquele momento tinha sido perseguir as coisas que eu gostava através dos meus amigos que tinham coisas que eu gostava na carreira deles ou na música deles. E naquele momento eu percebi que eu precisava fazer uma coisa que me representasse. Então, acho que foi o momento, assim, o rompimento da Ventre. Mas assim como o rompimento da Tipo Isque, que me fez fazer a Ventre, né? Uhum. E o rompimento da Thier, que me fez entrar em um outro lugar como baterista profissional, de entender que eu precisava tocar com projetos que me representassem mais, e não só projetos que fossem interessantes, mas que tivessem a ver com a minha expressão pessoal, né? O rompimento da Ventre foi um momento de eu olhar para mim e pensar, puxa, todo esse tempo eu tive nutrindo carreiras dos meus amigos, de pessoas que eu amo e que eu considero, que eu acho muito importantes, mas agora eu preciso nutrir coisas que signifiquem mais para mim, né? Coisas que sejam realmente minhas, coisas que expressem as coisas que eu quero expressar. E aí foi toda uma nova busca, assim, né? Eu lembro que a gente conversou na época, eu falei, eu tô em caquinhos, eu vou fazer um mosaico com isso. Uhum. Eu tenho pedacinhos e eu vou construir um mosaico. Eu acho que o primeiro disco foi um mosaico e agora eu tô pintando, sabe? Eu olhei para o mosaico e tô fazendo formas novas, assim, Uhum. e me abriu, foi um portal para um universo de mais entendimento do de quem sou eu dentro disso tudo, né? E de Uhum. como eu posso ser agente também das coisas que eu acredito, para além de estar só dando suporte enquanto instrumentista para aqueles compositores que eu acredito. E eu continuo fazendo isso, né? Nunca vou deixar de fazer isso, porque eu amo fazer isso.
mas eu precisava dizer umas coisas e eu sigo precisando dizer outras coisas, né? E é muito importante esse lugar de reconhecimento, de auto-reconhecimento, sabe? Por mais que ainda seja começar do zero, né? E por falar em Lollapalooza, o duo A Balsa teve a honra de abrir as atividades do festival na edição 2022, a primeira desde a retomada dos eventos. Meu amigo Nuno Nunes sentou e conversou com Phil Souza, metade da dupla, para conhecer um pouco mais sobre esse projeto e também, obviamente, como foi tocar no festival. Eu queria começar falando um pouco sobre a Balsa. A Balsa é um duo, né? Então foi uma junção aí de uma pessoa que é especialista em composição, especialista em letras e voz, que é o Phil, né? É você. E também tem o Bari, que ele é especialista em produção, músico e cuida dessa parte mais musical, né? Conta para mim como que aconteceu esse encontro, como que vocês se juntaram e começaram esse projeto a fazer música. Legal, Nuno. Nós nos conhecemos no mercado publicitário, eram ambos do mercado da propaganda, e a gente se viu dentro de uma agência que a gente trabalhava juntos, camisa de banda, e aí puxamos um assunto. Você gosta? Ele estava com a camisa do Ramones, se eu não me engano, o Bari. A gente começou a falar de Ramones, e aí eu comecei a falar que tinha umas músicas escritas, e aí surgiu aquela coisa do, vamos tocar, vamos fazer um som. E, cara, a gente começou a fazer esse som, assim, não a Balsa propriamente, mas eu e o Bari, a gente começou a, digamos assim, a namorar musicalmente em 2014, se eu não me engano, final de 2013. E aí esse foi o início da nossa parceria como dupla. E, de fato, como você bem escreveu, Nuno, o Bari, ele é arranjador, principalmente, ele normalmente já prepara todas as bases, todas as ideias de instrumental que ele tem na cabeça, manda para mim, e eu trabalho em cima de melodia e letra. E assim a gente vem fazendo, só que em 2000, foi com a pandemia propriamente, 2019, 2020, a gente já tinha um single lançado, mas ainda estava procurando linguagem. Tem uma coisa que eu sempre falo para uma galera assim, que tá começando, e a gente também está começando, a gente está começando com uns 4, 5 anos de projeto já se estruturando, é que é muito importante fazer, testar, gravar, regravar, e mesmo fazer ruim mesmo. A gente vai fazer muita música ruim ainda, e é natural, para que você consiga encontrar sua linguagem, que é aquela expressão que você se sente confortável naquela zona para cantar, para tocar, para escrever, para dizer, e aí você usa essa linguagem para se apropriar de um discurso que é um pouco mais seu. Então, foi assim que a gente surgiu em 2020, a gente lançou realmente nosso primeiro single, que eu diria profissionalizante, que foi a música Juntos, que ela retratava muito essa questão da pandemia, e aí a gente caiu a ficha de que vai além de ter uma banda e achar da hora, compor, subir no palco e fazer um som. Existe todo um trabalho de profissionalização que a gente precisa trabalhar em cima. Maravilha, cara. Queria aproveitar uma coisa que você falou ali sobre encontrar a sua linguagem. Bom, vocês lançaram aí 5 singles em 2020, em 2021 foi mais 3, né, pelo que eu tenho aqui. E eu percebi uma coisa muito na linguagem de vocês, são músicas que eu escuto e vejo uma mensagem, de certa forma, positiva, uma mensagem otimista, muito no sentido de ninguém larga a mão de ninguém, vamos ficar suave, toma um copo d'água que uma hora isso vai passar, sabe? Algumas dessas coisas. Eu percebo um pouco disso nas músicas recentes que têm sido lançadas, muito nessa época pós-isolamento que a gente tem vivido agora, né? A pandemia continua, mas a gente está nessa época onde a gente está começando a sair. E muito como uma espécie de uma necessidade de a gente trazer músicas que sejam com essa mensagem otimista. Você acredita que isso influenciou, né, em vocês acharem essa linguagem que vocês tomaram? Você acredita que... Como que você vê essa questão influenciando na música que você faz? Eu acho que, definitivamente, Nuno, de alguma forma, tudo que a gente está passando nos últimos anos e entenda como sociedade influenciou muito na nossa sonoridade, assim, na linguagem, e aí entenda a linguagem, a forma do som e o conteúdo também. Então, como você vinha dizendo, né, a questão da gente ter também mensagens positivas, e aí eu acho a graça da arte, porque é a perspectiva que cada um
tem contato com ela e a leitura que é feita em cima, porque eu acho que tem muitas das nossas músicas que elas são muito, de alguma forma, desencantadas, desacreditadas. E talvez em algum ponto delas a gente traga essa mensagem positiva para, tá tudo estranho, tá tudo fora do lugar, mas uma hora, se você tomar um copo d'água, essa onda vai passar, sabe? Esse momento, ele passa. Então, elas partem talvez de um núcleo, de um princípio mais desencantado socialmente, porque não tinha muito como a gente ser diferente, mas sim, em muitos desses momentos a gente esbarra na necessidade de olhar para diante e ver que a Terra não é plana, ela é redonda, e a gente vai seguir nesse carrossel, assim, toda hora dá uma volta na roda, sabe? Toda hora dá uma resetada e a gente recomeça. Então, a pandemia e todo esse processo influenciou muito. E no som, assim, menos no conteúdo e na forma, influencia demais, porque foi um momento que a gente ficou incapacitado de se encontrar para ensaiar, de fazer um som, como a gente fala, ou até mesmo para gravar. Então a gente falou, cara, não vamos ficar parados, vamos fazer alguma coisa. E a gente começou a gravar e fazer de casa. E isso trouxe uma outra linguagem para minha voz no mic, uma outra linguagem para a base, para as guitarras e sintetizadores que o Bari colocava. Então, por exemplo, a música Juntos, que ela é a primeira desse ciclo, e eu gosto de dizer que ela que inaugura assim, a balsa e o formato que nós chegamos aqui. A minha voz ela é toda gravada no iPhone. Toda. Legal. Toda. Eu não tenho estúdio em casa, eu não usei mic, e nas outras a gente conseguiu ir para estúdio e tal, mas a Juntos ela foi toda feita em casa. Eu percebo bastante influência no som de vocês, bastante influência de música brasileira sobretudo, né? Mas talvez ainda até um pouco mais inchado, de um psicodélico, alguma coisa, percebo uma influência de um Bulgarins, um Carne Doce, Lulu Santos, né? Quais que você diriam que são as inspirações que vocês têm na sonoridade que vocês trazem? Cara, você foi muito assertivo, assim, as nossas inspirações e a água que a gente bebe é a música nacional. O que nos uniu, o Bari e eu, foi exatamente essa conversa sobre, gostamos muito de som gringo, Ramones, coisas mais atuais, também Impala, Radiohead, só que a gente é fanzaço de Lulu, de Titãs, a gente é fanzaço do Cabeça Dinossauro, a gente é fanzaço de Mutantes. Então, a gente gosta muito da música nacional. Então, natural que influencia a gente. Então, obviamente, tem uma sonoridade, algumas pessoas falam, Bulgarins, Carne Doce, fala, Tamo Impala, tem um pouco, mas eu sinto que a água que a gente bebe é ali a década de 80, Marina Lima, Lulu Santos, sintetizadores. Um dia desse apareceu alguém numa das nossas redes e falou, tá lembrando RPM. E eu achei da hora pra caralho, porque também tem a ver com a RPM, a coisa do sintetizador, essa coisa do pop, mas só que sintetizado, assim, né? Com uns teclados meio doidos e tal. A gente tenta experimentar bastante, apesar de ser pop, e o pop ter uma linguagem, digamos, confortável, porque é uma linguagem que você identifica, né? De identificação. A gente tenta experimentar bastante e, às vezes, quebrar um pouco o caminho para onde as nossas músicas estão indo. Bom, maravilha. Agora falando um pouco sobre festivais. Tem uma coisa muito legal para falar, que é que a Balsa foi escolhida para abrir o Lollapalooza, que é aí um dos maiores festivais, se não o maior festival de música alternativa e até pop do Brasil, né? Eu queria saber como que é abrir um Lollapalooza especial, depois de 2 anos sem ter o festival, né, com as pessoas sedentas pela volta de um festival que a gente nem saberia se ia acontecer de novo. Como que é essa sensação de você abrir esse festival e como que você imagina que isso impacta para uma banda que está aí no começo da sua trajetória, né, que está dando os primeiros passos nesses shows? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Legal. Cara, eu ainda estou contando essa história para mim, porque dentro de todos os clichês que a gente já ouviu, assim, é uma vida inteira para chegar ali. E claro que a gente quer mais, e claro que tem muito mais estrada para queimar, mas realmente foi a realização, assim, de você conseguir pegar o seu trabalho e colocar, como você falou, assim, no maior palco, com a melhor estrutura, com a melhor equipe, com um maquinário que funciona por detrás de um festival como esse, o caso do Lola, absurdo, que você não tem ideia de que tem tanta gente trabalhando e tanta gente profissional e como que tudo funciona no horário do jeito que tem que ser.
Logo depois que passou o festival, a gente mandou um e-mail para todo mundo da organização, assim, agradecendo, porque eu nunca fui tão bem tratado. Acho que nem minha mãe me tratou tão bem como eu fui tratado pela equipe do Lollapalooza. Cara, a experiência foi incrível, assim, foi incrível desde a hora que a gente chegou lá, a gente olhou pro palco Onyx e falou, putz, olha o tamanho disso aqui, meu irmão. Olha onde a gente tá. E passagem de som, assim, é tudo perfeito, tudo deu certo. Todos os tipos de grilo que a gente poderia ter tido semanas antes, com preocupações, pô, será que vai dar certo, será que vai dar errado? Quando a gente botou o pé no palco para começar a passagem de som, tudo veio abaixo. Parece que estava tudo no lugar onde tinha que estar, encaixado. A questão de ser um festival que não acontecia nos últimos 2 anos, para a gente, que somos uma banda estreante, que estávamos abrindo, foi muito satisfatória, porque o público estava muito receptivo, muito receptivo. Logo que a gente entrou no palco e estava bem cheio, assim, para os nossos padrões, principalmente, a gente tocou no mesmo palco da Doja Cat, da Marina, que era a antiga Marina The Diamond. Quando a gente subiu no palco, não tocou nenhum acorde, a gente só pisou, anunciaram a balsa, e de repente todo mundo veio abaixo. Assim, a galera veio abaixo e não era a nossa galera. Porque, como você disse, a gente está começando a nossa estrada ainda e a nossa galera ainda é pequena. Então, já quebrou o gelo ali, já abriu o microfone, eu só falei um oi e a galera veio abaixo. Então, ali é o momento que você fala, putz, não tá tão difícil assim, eu não tô jogando com pessoas... Você imagina que a galera que quer ver Doja Cat vai olhar para uma banda que não conhece direito, vai torcer o nariz e falar, pô, acaba logo aí, tá mó solzão aqui, vem quem eu quero ver. E foi muito diferente disso, cara. A galera veio abaixo quando a gente pisou no palco, assim. Eu até brinco com a galera da banda que eu falo, cara, se eu quisesse roubar no jogo, eu ficava levantando palminha o tempo todo e a galera ia fazer o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, foi muito satisfatória essa troca. A gente deu o nosso recado e a gente ficou muito feliz com o que aconteceu ali. E é isso, uma galera que estava louca para ouvir som. E isso foi incrível. A gente conseguiu tocar nossa música, a gente conseguiu ter muito retorno pós-show, porque hoje em dia, né, com as redes sociais, hoje em dia, né, como se fosse algo atual, nos últimos anos, é imediata a conexão, as pessoas estão lá, elas filmam, começam a te seguir, começam a falar, puta show, descobri vocês ali, bom pra caramba. E então, para diante, cara, o que a gente está preparando esse ano, e a gente está preparando isso há 2 anos, tá? Quando a gente começa a lançar nossos singles e entende o profissionalismo que a gente precisa colocar, a gente fez um pacto entre eu e o Bari, que é, vamos gravar nosso disco. A gente precisa ter uma história mais aprofundada para as pessoas ouvirem. Então, a gente está 2 anos preparando esse disco, composição, escreve, reescreve. Nesse momento, agora, o Lola deu uma pausa. Nesse momento, a gente está com todas as prés prontas. É só entrar em estúdio para gravar. Então, o nosso plano principal pós-Lola, e a gente brincava isso antes, cara, depois do Lola, acordava no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. A gente continua na guerra do independente, trabalhando, fazendo música e tal. Então, a gente está com o disco pronto, é a nossa prioridade agora. Só que, obviamente, tem coisas pintando pós-Lola. Tem show, a galera querendo fechar show. A gente começa a ser mais relevante para o meio. Mas a nossa prioridade hoje é gravar o disco. Além de conversar com os músicos, nós aqui do Música Pra Ver tivemos a curiosidade de trocar ideias com outros profissionais que também trabalham com festivais. Um deles é Franklin Costa, co-criador do O Clube, ou OCLB, que é um grupo de marketing e inovação especializada em acompanhar festivais de música. Franklin, então, é um cara com muita experiência, com muito repertório sobre esse tema, e foi um prazer poder conversar com ele sobre esse período de retomada e também o futuro dos festivais de música. Franklin, nós estamos então aqui nesse episódio conversando com bastante gente super legal sobre essa retomada de festivais presenciais. E eu queria perguntar para você, como é que você tem notado esses eventos acontecerem? Qual é o pique novo, tanto de quem produz quanto de quem frequenta festivais em 2022? André, eu acho que a primeira coisa que eu tenho reparado é uma demanda reprimida muito grande que tem lotado, especialmente os primeiros dias de festivais que fazem com mais de um dia. Ou, quando é um festival de um dia só, normalmente tem dado problema também de questões de logística. E aí, sobre o ponto de vista do público, eu acho que esses 2 últimos anos mostraram para a gente que, na verdade, a necessidade de se conectar ela só aumentou, né? Embora os festivais eles tenham dado uma pausa, as pessoas migraram primeiro para as lives, né? E aí depois para os games e redes sociais também. Então,
a nossa necessidade de fazer parte de um grupo maior do que o nosso, de estar trocando experiências, foi para o digital. Mas o digital ele não consegue entregar o que uma experiência presencial entrega. E então, o efeito que eu tenho sentido é como se fosse de um estilingue, ou de um que estica, né, muito até lá atrás, aquele elástico, e de repente solta com uma pressão muito grande. As pessoas estão muito intensas, o hedonismo está muito excessivo, e parece que as pessoas se esqueceram que estão há 2 anos sem fazer tudo isso, né? E sobre o ponto de vista dos festivais, dos organizadores, da produção, eu acho que é legal levantar um ponto aqui que muitas das pessoas que trabalhavam na parte técnica, que a gente chama de graxa, né? Essas pessoas ficaram sem emprego durante 2 anos. Então, ou começaram a trabalhar como motorista de Uber, ou então fazendo quentinha com a família, ou então vendendo cosmético. E essas pessoas acabaram saindo desse mercado. Então, o que eu tenho visto, principalmente nos festivais de grande porte, é que a mão de obra que eles estão trabalhando agora está muito despreparada. Então, você soma as duas coisas. Uma demanda reprimida muito grande, muito intensa do público. E uma organização que está carente de mão de obra qualificada, treinada, acostumada a fazer aquilo todos os anos, está dando muito problema. Especialmente no início dos festivais, no primeiro dia dos festivais. Assim, muitas filas, muita questão de desorganização, problemas com credenciamentos. Isso eu estou falando de festivais de música como festivais de inovação, criatividade e negócios. Só nesse ano aí, a gente está falando aqui, agora em maio, eu acho que eu já fui em uns 4 ou 5 festivais no Brasil. Em todos eles eu tenho visto isso, assim, sabe? Salvo raras exceções de festivais que estão muito bem preparados para receber as pessoas no primeiro dia. Você acha, então, que nesse momento a questão é que nós estamos aprendendo meio que do zero a fazer e a ir em festivais? Então, eu acho que eu tenho conversado sobre isso em algumas palestras, em algum trabalho de consultorias que a gente faz no clube, sobre esse conceito chamado fisioterapia social. Eu acho que nós estivemos assim, há 2 anos forçados no isolamento em nossas casas. É claro que alguns de nós saiu, né, fez ali um encontro familiar, um encontro com um amigo e tal. Alguns começaram a ir para festas bem antes, né? Mas eu acho que a gente ainda está num momento de uma recuperação, de um entendimento do que é essa nova realidade. Muitas das coisas que aconteceram nesses 2 últimos anos, a gente ainda não tem distanciamento histórico, a gente não sabe quais são as consequências, a gente não sabe nem quais são, o que fica, né, depois que você pega a Covid, né, de fato. Isso a gente só vai saber no longo prazo, né? Então, eu acho que, assim, embora exista uma euforia muito grande e um mercado de festivais superaquecidos, com superaquecido, com novos festivais sendo anunciados a cada mês, essa indústria como um todo, ela só vai pegar o ritmo que ela tinha em 2019, para mim, a partir de 2023, ou a partir do final desse próximo semestre, do segundo semestre de 2022. Aí eu acho que a gente vai ter novamente esse boom, esse aquecimento, né? A gente ainda está numa pandemia. Por mais que todas as restrições já tenham sido bem brandas agora, a gente ainda está numa pandemia, né? Ainda pode vir uma nova variante, ainda pode dar um problema para esse segmento, para essa indústria no futuro. Espero que não, né? Torço que não. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar esse conceito aí da fisioterapia social, sabe, André? Tipo, entender que a gente pode fazer as coisas ainda num tempo que não necessariamente é o timing de 2019. A gente não voltou para o antigo normal, a gente está vivendo no normal de agora. Se é que existe essa coisa chamada normal, né? Exato. Com certeza. E você pessoalmente, assim, tendo ido a tantos festivais, já neste ano, estando em março, já foi em tantos festivais, assim como eu. Conta uma coisa, o que mais tem te empolgado nesses eventos? O que mais tem me empolgado, pessoalmente, é encontrar pessoas com as quais eu me conectei nos últimos 2 anos digitalmente. Eu adoro, tem acontecido assim frequentemente. Eu digo que a maior tendência para os festivais e para os eventos nesse ano são os abraços. É a vontade de a gente abraçar aquela pessoa que a gente não vê na pista há muito tempo. Ou então de conhecer pessoalmente alguém que realmente a gente só teve contato através de lives. Nós temos uma comunidade, né? Uma comunidade de criadores de experiências. O clube é isso, é uma comunidade também. E tem muitas pessoas que eu estou encontrando nesses festivais que eu conversei nos últimos 2 anos só por live. E tem pessoas que eu não conheci e que quando eu estou no festival, a pessoa passa por mim falando assim: você que é o Franklin do clube, né? Caraca, acompanho muitas lives suas, deixa eu tirar uma foto aqui, deixa eu te dar um abraço. Isso é muito legal. Isso para mim é a coisa mais emocionante. Na pessoa física, assim, né? Na pessoa jurídica, eu acho que
ver essa consolidação, não diria nem ascensão, mas da música brasileira, dos artistas brasileiros, eu acho isso uma coisa muito importante. Não precisa ter um dólar tão alto assim para a gente poder valorizar o que a gente tem no mundo e que é reconhecido pelo mundo inteiro como uma das melhores coisas que existem no Brasil, que é a nossa cultura, que é a nossa música, né? Se você pega essa coisa da grama do vizinho é sempre mais verde, né? Para os vizinhos nossos, é sim mais verde, né? Porque eles consomem Caetano, eles consomem Anitta, eles consomem agora Pablo. Pablo e Anitta estavam no Coachella agora, né? Então, assim, eu acho que essa consolidação da música brasileira está ali nos line-ups dos festivais estrangeiros, mas também está no line-up dos festivais nacionais, na primeira linha do cartaz ou na segunda linha do cartaz, é algo que me dá muito orgulho. Sim, sim. E, bom, quando falamos também, então, um pouco do passado recente, falamos do presente, nós também queremos apontar um futuro dos festivais. E eu sei que a tua pesquisa esbarra bastante nesse conceito, né? Então, aproveitando que eu tô falando contigo, eu adoraria ouvir de você, né? O que você tem entendido, conversado, observado sobre o futuro dos festivais? Talvez o futuro imediato, em 2023, mas também a longo prazo. Como é que a gente tem entendido que serão os eventos de música? Olha, André, eu vou destacar as duas primeiras coisas que me vieram à cabeça, tá? Eu poderia listar talvez umas 10 tendências ou movimentos, pensando um pouquinho mais, mas eu acho que como a gente tem um tempo relativamente curto de papo, eu vou focar nessas duas. Primeiro, a questão da sustentabilidade. Eu acho que cada vez mais os festivais vão ser encarados como vilões da sociedade no futuro. Da mesma forma que o cigarro, o tabaco, né, o álcool, os festivais vão para esse caminho, porque eles são aglomerações muito intensas, com muito desgaste de energia, com muito lixo, com muito movimento de logística, emissão de gás carbônico. Então, eu acho que uma tendência que a gente vai ver pelos próximos anos é que esses festivais, cada vez mais, eles vão estar cada vez mais verdes, né? Eles cada vez mais vão procurar esse lugar da sustentabilidade, esse lugar da economia circular. Eu acho esse desafio muito grande. Tem uma entidade inglesa chamada A Greener Festival, que eu acho muito bacana o trabalho deles, porque o nome deles, inclusive, é A Greener Festival, né? É um festival mais verde. Isso não significa que todos os festivais vão ser capazes de ter uma economia circular, de ser um evento 100% sustentável. Eu acho isso muito difícil, à medida que eles vão crescendo em escala. Mas eu acho que, especialmente nos pequenos e de médio porte, se eles quiserem ter alguma relação com marca, se eles quiserem crescer, eles já têm que nascer com essa premissa, de ser um festival sustentável, e sustentabilidade ser um pilar tão importante para eles quanto a música. Isso de um lado, né, um lado assim mais, diríamos assim, de consciência, né, de ambiental e tudo mais. A outra tendência, outra coisa que eu espero ver cada vez mais no futuro, tem a ver com o metaverso. Essa palavra aí que todo mundo tem uma definição, ninguém tem a mesma definição, mas todo mundo entende que é muito relevante e o mundo caminha para esse lugar. Eu gosto muito de uma definição do metaverso falando que talvez ele não seja um lugar, e sim um momento no tempo em que a gente já não vai ter tanta diferença entre o que é uma experiência física e uma experiência virtual. A gente já vai estar com tecnologia o suficiente para a gente poder viver uma vida híbrida cada vez mais, né? A gente já vive isso, né? Quanto tempo que a gente passa nas redes sociais, quanto tempo que a gente passa no WhatsApp, já é uma forma de hibridismo isso. E o que aconteceu nesses últimos 2 anos foi uma coisa forçada, não foi uma coisa natural. Então, a gente se forçou a aprender a lidar com esses mecanismos. Mas uma grande parte das pessoas que lidaram com essas novas tecnologias, que assistiram um show do Travis Scott no Fortnite, ou que assistiram um show do Lil Nas X no Roblox, especialmente essa garotada, eles já cresceram com isso, já está no DNA deles. Então, assim, eu acredito que cada vez mais vai ter essa duplicata e esse hibridismo dos festivais também. Vai ter uma jornada de experiências para as pessoas que consomem isso de forma digital e vai ter uma jornada de experiência para as pessoas que consomem isso de forma física. E vai ter uma terceira jornada que vai ser os dois, o hibridismo. Mas eu acredito fortemente que esses eventos vão cada vez mais investir em experiências digitais e vão gerar comunidades que vão conversar com essas marcas ao longo de todo o ano. Dieguito Reis é outro velho conhecido do Música Pra Ver, que nós já pudemos acompanhar por muito tempo com a banda Vivendo do Ócio, na qual ele toca bateria. E ele recentemente lançou o seu novo álbum solo, chamado Verão na Cidade Sem Mar,
um trabalho que ele reúne várias pessoas super legais, como Lau, do Projeto Lau e eu, e Martim Mendonça, conhecido também por trabalhar com a Pitty. Enfim, é sempre bom conversar com o Dieguito, e como você pode imaginar, ele é um cara com muita experiência em festivais, então ouve aí o que ele contou. Dieguito, conta pra gente, que tipo de frequentador de festivais você é, assim? Como é que você prefere aproveitar um evento de música? Rapaz, assim, ó, vou ser bem sincero. Manda. Esses festivais megalomaníacos, gigantescos, eu não curto tanto assim, não, sacou? Sei. Eu acabo curtindo mais quando eu tô entre, como é que eu posso dizer? O staff ali, que a gente vai conseguindo uma pulseirinha aqui, uma pulseirinha ali, mas sabe por que eu não me identifico tanto assim? Fico meio cansado, eu não consigo acompanhar todos os artistas que eu quero, sacou? Dá uma ansiedade, né, na gente, de querer ver tudo ao mesmo tempo. Sim, e também o lance da logística, de você ir de um palco para o outro. Parece que os grandes festivais, eles não facilitam tanto Uhum. esse lance de... E aí eu acabo me apegando muito pelos festivais meio nacional, assim, sacou, man? Uhum. Um pouco menor, tipo assim, vou até falar um festival que eu nunca fui, mas eu tenho muito vontade de ir, que é o Psicodália. Sim. Todo mundo que foi já me falou assim, como é, mais ou menos, e é mais a minha onda de festival, assim, sacou? Uhum. Outro lance, assim, que tem a ver mais com minha visão, assim, do que eu gosto de curtir em festival, mas não dizendo que isso é certo ou errado, sacou? Não, cada um tem o seu Tá dizendo jeito, seu perfil. Sim. E aí, tipo assim, um festival que eu já fui algumas vezes, que é até de música eletrônica, eu nem sou esse cara que ouve mais música eletrônica do que música orgânica, eu sou mais música orgânica. Uhum. Mas eu gosto muito da viagem do festival, que é o Universo Paralelo, sacou? Uhum. Que é um festival que não conta quantas pessoas deu no festival, mas quantas nacionalidades diferentes deu dentro do festival. Aham. E acaba isso fazendo com que tenha uma conexão muito grande, assim, uma troca de cultura também, sacou? Aham. O Universo Paralelo me vem assim à cabeça porque ele tem uma parada que eu consigo enxergar todas as tribos em um único festival, sacou? Uhum. Você dá uma rodada assim, tipo, faz um 380 assim, olha ao redor, você vai ver gente de todos os estilos, desde a galera mais underground, mais rua, mais, sei lá, a música eletrônica mais underground, mesmo mais pegada, mais pesada, desde a galera que, sei lá, que tem um acesso um pouco mais à grana, que é uma outra galera completamente diferente, sacou? E eu gosto dessas doideiras de misturar esse povo todo e fazer com que ele se comunique de alguma forma em festivais, sacou? Só que quando eu comecei falando do festival grande, é porque eu vejo que esses festivais grandes, tipo Lollapalooza, Rock in Rio, que eu já toquei também, tenho vontade de voltar ainda também a tocar. Mas eu falei deles porque, assim, tipo, eu vejo que eles são muito voltados pro capital, sacou? Uhum. E aí, quando é voltado pro capital, o capital que decide as paradas. E aí, no final, não é nós como frequentador que é o principal, por exemplo, a principal chama da parada acontecer, são outras coisas. Aí acaba, por exemplo, eu já fui em festival que eu fiz minha agendinha todinha certinha, velho. Vou ver essa banda, depois vou ver essa, depois vou ver essa, vou ver essa. Eu juro pra você, eu não consegui ver 20 minutos, nem 10 minutos de nenhum show, velho. Uhum. Que, tipo assim, a logística de chegar até o lugar, e às vezes tem chuva, é gigante, aí você vê uma cerveja aí, quer pegar uma cerveja, quando vai ver o bagulho aí, o preço da cara, só que às vezes não é nem o preço, mas é o preço da cara ainda tá quente. Certo. Aí, tipo assim, aí eu tô falando aqui tipo um velhote, mas é que tenho 34 anos, já tô meio assim já também, sacou? Não, entendo bem, pós-jovem. É isso, só que pra entender, o festival que eu dialogo mais é o festival que nem tem tantas atrações assim, sacou? Uhum. Que tem bastante atração, mas que dê pra o máximo possível ali das pessoas curtirem ali um pouco de cada banda, tá ligado? Entendo bem. Festivais de 5 atrações eu acho excelentes. E olha só, Sim, por falar em festivais, o line-up do seu disco, entre aspas, é muito legal também, né? Super variado e é super... tipo o Lollapalooza. Cheio de artista. Então conta aí pra gente como é que foi reunir esse pessoal todo pra fazer o seu álbum. Rapaz, assim, ó, esse álbum é um álbum, assim, desde o primeiro álbum que eu lancei, não o primeiro EP que eu lancei, Uhum. as músicas veio de um lugar que era um lugar muito de uma, tipo assim, de uma guerra que eu tava vivendo na minha própria cabeça, sacou? O Uhum. primeiro EP que eu
que eu lancei, que é o Pacharas, foi um lance que eu tava 7 anos em São Paulo. Eu sou nascido e criado na favela, tipo, no bairro do Uruguai, em Salvador, Bahia, sacou? E já tava 7 anos morando aqui em bairro de classe média, tipo, Lapa, Pompeia, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, e só andando no meio dos famosos, teve uma hora que eu me perdi. Eu falei, pô, velho, quem sou eu, velho? Eu sou o Dieguito do Uruguai, de lá do bairro do Uruguai de Salvador, o Dieguito da Pompeia. Uhum. E aí isso, velho, veio depressão, veio um bocado de coisa, e a minha saída foi escrever, botar pra fora no meu primeiro EP Pacharas. E o Verão na Cidade Sem Mar, é o pós essa saída, dessa loucura na cabeça, sacou? E aí, foi uma parada muito, assim, você conseguiu sair ali daquela bad vibe, vamos dizer, sei lá, furou o bagulho, você viu que tem um mundo muito melhor lá fora, sacou? Uhum. Foi a partir desse momento que nasceu o Verão na Cidade Sem Mar, por isso que ele tem muito desse lance de decolagem, começa já falando de decolar, e também as letras deles também, desse álbum também é muito mais, são assuntos mais de boas, cotidiano da sociedade, da gente, assim, como ser humano, Uhum. simples, não tão pegado assim como é no primeiro EP, sacou? Que fala sobre questões sociais muito mais sérias, por exemplo, tá ligado? Nesse disco a gente toca em diversos assuntos sociais também, mas de uma maneira mais leve, sacou? Uhum. É como se você tivesse saído daquele peso, daquela luta que você teve dentro da sua cabeça e agora tá encontrando um novo mundo, sacou? Uma nova perspectiva. E aí eu sempre tive muito amigo, velho. Uma coisa eu não tenho dinheiro, mas amiga a gente tem pra caramba, sacou? E aí tudo que eu tô, tipo, envolvido, eu nunca tô sozinho. Esse lance de projeto solo, até eu fico com medo de falar solo, assim, às vezes fico receoso de falar solo, porque é tanta gente envolvida, velho. Uhum. Tipo, as pessoas que vêm me visitar, vêm na minha casa, trocam ideia comigo, tá ligado? As pessoas que estão andando comigo ali naquele processo de composição do disco, acaba, de fato, entrando, tá ligado? E com o Verão na Cidade Sem Mar foi assim, tipo, e foi uma coisa bem, como eu posso dizer, livre, assim, sacou? Eu não foi assim, pensei em uma pessoa que eu vou convidar ela para cantar essa música. Não, quando eu pensava assim, eu falava, eita, pô, a gente já tá gravando aqui, ó, tá ligado? Sim. E foi muito um processo que foi música a música. Eu passei pelo processo de criar, compor, trazer pessoas para somar e lançar, porque foi música a música, a maioria desse álbum eu fui lançando como um single para as pessoas que já estavam ali ligadas no meu trabalho há um tempo já, sabe? E aí agora que ele se formou em álbum e com mais 2 músicas inéditas lá dentro que o meu público que me segue 100% não conhecia, nessa playlist ele teve uma notoriedade assim um pouco maior, meio que formou a onda, sacou? Porque desde o início sempre eu pensei como álbum. E aí, tipo assim, nesse álbum a gente tem o Vitor Inzenzê, que é meu amigo das antigas, desde a época do Fofã. Na letra da música que ele participa, ele fala sobre como a gente se conheceu, fala do VMB, fala da época. Tipo assim, uma história bem da minha perspectiva de vida, assim, tá ligado? Uhum. E aí tem o Martim também, tá ligado? O Martim, que toca com a Pitty, 2 músicas ele participa no disco, é a primeira e a última, sacou? Que é a Decolagem e A Vida é Agora. E foram músicas que nasceu assim, Dieguito, man, tô aqui no estúdio sem fazer nada, chega aí, man. E aí sempre eu tô com o Lau também, sacou? Aí eu falei, porra, Lau, vamos lá. Ou então, chamavam Lau, vamos fazer uma música, ele tava comigo, Dieguito, vamos lá, man. Aí quando eu vi, eu falava, man, essa música tá na pegada do que eu tô fazendo pro meu disco. Aí os caras falavam, então essa música é do seu disco, bora. E aí foi um negócio bem natural, assim, sacou, man? E esse lance de ter tanta gente envolvida, tantos artistas envolvidos, foi o que eu conquistei aqui 12 anos morando em São Paulo, que foram boas amizades e pessoas que fortalecem e colam junto também nesse lance da minha loucura. Eu comecei como baterista e hoje em dia tô, sei lá, tocando batera, rimando, cantando, se virando com o que tem nesse meio da música, sacou? Maravilha! E você citou, né, de ter tocado Lollapalooza, Rock in Rio. Você consegue olhar pra você enquanto artista, né, no geral, assim, e perceber o quanto você foi moldado também por ter tocado com a Vivendo do Ócio nesses espaços? Sim, assim, o lance A Vivendo do Ócio é o grande responsável
por muita coisa que eu conquistei até hoje, sacou? O tempo que eu passei com a mente meio zoada, que eu tinha 7 anos, 8 anos aqui, vivendo aqui em São Paulo, e, tipo, é porque é loucura mesmo, porque assim, quando eu vim pra cá, eu tinha 19 anos com a Vivendo do Ócio. Eu tinha uma cabeça, só que as pessoas te veem como artista, elas te formam na cabeça dela como é você, o que é você. E para você achar que você é aquilo mesmo e se perder no que você é completamente, é muito fácil, mano. Uhum. Isso não é culpa da arte, não é culpa de banda, não é culpa de nada, mano. Eu, sinceramente, eu não tenho clareza sobre isso, sacou? Sobre o porquê disso, mas, tipo, com a Vivendo do Ócio, que foi a banda que mais me trouxe coisa assim, teve um momento que eu falei, pô, meu, rock and roll, que é uma parada que me fortaleceu muito, que me deu tudo. Agora ele tá achando que eu sou uma parada que eu não sou, velho. Tá ligado? Uhum. Eu comecei a entrar nessas brisas, sacou? Tipo, porra, meu, o rock tá achando que eu sou, sei lá, o pivete roqueiro do jeito que eles visualizam e eu não sou, meu. Eu sou da favela, tipo, eu comecei ouvindo Racionais, tá ligado? Uhum. E naquela época, Racionais, Planet Hemp, Charlie Brown Jr. era uma coisa só, meu. Não era rap, rock, isso era uma parada só, meu. Não tinha como você ter uma fita do Sobrevivendo no Inferno e não ter também uma fita do Chorão, do Charlie Brown e do Planet Hemp, Os Cães Ladram, mas a Caravana não para. E até uma fita também do Mamonas Assassina, que eu não gosto hoje Verdade. tanto, Uhum. mas nessa época você tinha que ter, velho, você tinha. E aí, tipo, a Vivendo do Ócio, a minha onda de ter tocado nesses festivais com a Vivendo do Ócio me trouxe, tipo, uma experiência muito grande, meu, que eu trago pro meu trabalho de uma maneira muito responsável, assim, sacou, meu? Só que durante um tempo, tudo que a Vivendo do Ócio me deu começou a meio que me colocar uns questionamentos, sacou? Sobre se eu era aquilo ali ou se eu não era, porque na real não era nem a Vivendo do Ócio, é o meio artístico, você se joga na arte, você abre sua vida, você se abre pro mundo, tá ligado? E aí, velho, você se abrindo assim, as pessoas podem achar o que elas quiserem, elas vão espalhar o que elas quiserem, sacou? Uhum. E aí, tipo, minha onda no projeto solo sempre foi uma onda paralela a Vivendo do Ócio, que é meu projeto que me colocou aqui, que a gente toca até hoje junto. Mas é uma coisa que é para lembrar quem eu sou todos os dias, sacou? Tá ligado? Para lembrar aqui, beleza, tem a Vivendo do Ócio aqui, tem meu projetinho aqui. É isso. Quando eu começar a me perder, toda vez que eu me perco, eu venho pra cá, venho ouvir minhas músicas, venho revisitar minhas paradas, venho entender quem eu sou de verdade, sacou? Mas, como eu falei, eu devo tudo a Vivendo do Ócio que eu tive até agora aqui, tá ligado? Se você acompanha o Música Pra Ver, você certamente conhece minha amiga Lili Buarque, que além de musicista, com trabalho solo e também com a banda Traje, que acabou de lançar um EP, inclusive, é também colaboradora do Música Pra Ver e uma das criadoras do Festival Carambola, em Maceió. Bom, a Lili sentou recentemente, então, com Ana Tavares, uma das criadoras do Festival do Sol, de Natal, e nós podemos aqui ter o privilégio de ouvir duas criadoras de festivais e duas apaixonadas por música e por eventos conversarem então sobre esse assunto que nós também curtimos tanto. Oi, Ana, bem-vinda. O do Sol existe já tem 21 anos, é isso? 22? 21 Mais ou anos de menos. combo cultural, isso. De combo cultural. Então, aí eu estava investigando um pouquinho do Sol, que sou fã, gostaria de dizer. Antes de começar toda essa loucura de isolamento, pandemia, paralisação de eventos, enfim, o do Sol já produzia muito conteúdo para o online, né? Para o YouTube do festival, enfim, um vlog, né? Ou algo do tipo. Então, assim, na minha opinião, eu não acho que a pandemia inseriu vocês nesse mundo virtual, que era algo desconhecido para tantos outros festivais. Acho que para vocês não foi o caso. Mas eu queria saber se teve algo de muito novo que esse momento sem eventos físicos gerou para vocês, algum aprendizado que agora vocês vão ou estão já aplicando, né? Desde a paralisação, enfim. Nossa. Olha, realmente, nesse caso aí, o do Sol, o nosso YouTube é de 2008, né? Quando tudo era mato lá, a gente já estava lá postando as nossas coisas, os nossos vídeos, as coberturas, né?
A gente tem banda tocando ao vivo no Do Sol desde 2007, já tem os vídeos que a gente fazia, não tinha onde botar, né? Fazia os DVDs e tal, e aí depois a gente começou a colocar tudo no YouTube do Sol. Eu acho que o que a pandemia trouxe pra gente, porque como a gente já é uma produtora de vídeo há muito tempo, e a gente sempre prezou por isso, porque a gente acredita que as nossas atividades, elas são muito fortes e elas precisam ter uma continuidade muito fortes para a cena, e ela precisa ter uma continuidade para além do evento, além do acontecimento ali presencial. A gente sempre pensou nisso como uma coisa importante. Então, a gente sempre teve esse pós-evento, né? A cobertura, os shows ao vivo, a gente tem uma session. Sinceramente, eu acho que a session do Sol Sessions é uma das mais antigas que a gente tem no Brasil, assim. A gente tem, eu nem sei quantos vídeos, mas são muitos, assim. Se tem uma coisa que a pandemia nos trouxe, foi a organização disso, sabe? Dos vídeos, de quantos vídeos sessions a gente tem, de quantos vídeos ao vivo a gente tem, desde quando a gente faz essas coisas. Eu acho que a gente conseguiu organizar de uma forma burocrática e capricorniana, apesar de quem fez isso foi o Foca, né? Mas que sentou no nosso YouTube e foi organizar e olhar, e era massa, porque ele vinha com as informações, assim, nossa, olha esse vídeo aqui que a gente fez na chamada Carnavalesca do Rock em 2000 e bote força, sabe assim? Então, acho que trouxe essa consciência da importância dessa documentação ao longo dos anos. Eu acho que a gente tem, um dos pilares da gente é esse, e isso ficou muito claro na pandemia. Muito massa. E aí, agora, né, desde, sei lá, fevereiro, março, os eventos voltaram a acontecer, né, e a gente, aqui do Música Pra Ver, a gente tem frequentado diversos eventos, diversos festivais. E o sentimento pra gente é que as pessoas estão indo para os festivais não necessariamente pela line-up, mas porque eles querem, de novo, a experiência do festival, a possibilidade de estar novamente em grandes eventos e tal. E o do Sol desse ano, quer dizer, o que era para ser em novembro do ano passado, aconteceu já agora no começo do ano. E aí eu queria saber como foi para vocês, assim, qual foi a sensação que vocês tiveram de ver o público, né, o que é que vocês acham que o público está sentindo, como foi para eles e como foi para vocês como produção? Porque para mim, o Carambola que foi em abril, eu senti um frio na barriga absurdo, assim, parecia que eu estava realizando meu primeiro evento. Por conta desse lapso, né? Só não fui pro Carambola porque foi uma semana antes, eu acho, do Sol, se não me engano. Foi muito próximo. E aí, se fosse em outros tempos, talvez eu tivesse ido. Mas eu tava exatamente com isso que você falou, um frio na barriga gigante, assim. De você não saber se você sabe fazer aquilo, se você ainda é capaz. Porque, para quem não conhece, assim, para quem ou é só músico, ou para quem trabalha em outro setor, vocês não têm ideia da quantidade de coisas que envolvem um festival. Muitas pessoas, muitos setores, muitos pormenores, muitos detalhes técnicos, estruturais. Vai desde a forma como você quer lidar com o público e da pessoa que você vai contratar para tratar com o público, até o cabo de energia que vai passar sei lá por onde, até uma escada que está com o degrau quebrado, até os convites que vão para a prefeitura e governo, e olha, é tanta coisa pequena e grande ao mesmo tempo, e você tem que ter esse domínio e essa preocupação, esse comprometimento com todas essas frentes, que é uma loucura, assim. E depois que você passa 2 anos sem fazer isso, tu deve ter tido isso, né, Lili? De dizer, meu Deus, não sei Será fazer que mais. ainda sei fazer, né? Será que vai dar Será certo? que eu esqueci alguma coisa importantíssima, sabe? Eu ficava o tempo inteiro pensando, meu Deus, olhava minhas planilhas antigas e dizia, não, tá tudo aqui, não esqueci nada, sabe? Essas coisas aconteciam. Mas, sinceramente, eu me sinto mais bem preparada agora. Não sei porquê. Eu acho até que, claro que foi uma merda, Deus me livre de estar dizendo que algo nisso tudo foi bom, mas dizendo se tem alguma coisa que foi boa, foi dar um tempo dessa avalanche que é ser produtor cultural no Brasil, sabe? Dessa bola de neve gigante que vem rolando e você vai só tentando correr na frente dela, porque é muita coisa. Então, esses 2 anos eu me sinto um pouco mais preparada
para fazer as coisas. Apesar de ter tido esse frio na barriga, eu sinto que eu sou mais capaz, sabe? A gente já passou por tanta coisa que eu me sinto assim. E o público, nosso público tá enlouquecido, assim, né? Até você tem até que ter um cuidado a mais, assim, o êxtase, assim, porque os festivais, eles sempre foram lugares onde as pessoas iam para se pertencerem, né? Aquele ambiente onde você tá ali se reconhecendo no outro, todo mundo em prol da mesma coisa, dessa catarse coletiva que é estar cantando a plenos pulmões aquela música daquela banda que você ama, ou descobrindo uma coisa totalmente nova e com outra pessoa também que está descobrindo aquela coisa. Então, isso eu acho que está muito à flor da pele ainda. Eu penso que talvez lá para o meio do ano isso comece a ficar mais normal. Ainda não está normal, as pessoas ainda estão muito eufóricas, muito intensas, e isso vai desde de quando há uma dificuldade, né, para você, às vezes o ingresso que não passou por algum motivo, sei lá, e a pessoa tem aquilo como afronta pessoal seríssima e quer chamar a polícia por causa disso, que aconteceu no do Sol esse ano, e a gente, gata, calma, vai dar certo, vamos passar de novo. Eu tenho meu ingresso, vocês não estão deixando eu entrar. Rolou, sabe? Do mesmo jeito que rolou também a comoção coletiva e absoluta em todas as bandas, em todas as músicas, e a felicidade estampada, imediata e completa no rosto das pessoas. Então, realmente, o público ele tá muito querendo estar junto, sabe? E a equipe também, né? Muito bonita ver a equipe. E o primeiro acorde do Sol, esse ano, do Festival do Sol, que foi com a banda daqui de Natal, Escarimbó, que abriu os caminhos, assim, belíssimamente. Nossa, eu e Foca, a gente caiu no choro, foi ridículo. No meio do povo, a gente de boa, assim, legal. Aí quando fez play, meu irmão, a gente caiu no choro, e eu disse, parou de choro, que aqui é alegria, vamos parar de choro aqui, que o pior já passou. Aconteceu comigo também, chorei, mas eu chorei na última banda do primeiro dia, porque o resto do tempo todo estava muito estressada para chorar, estava só focada em resolver os problemas no primeiro dia. Massa. Mas esse choro vale a pena, né? É um choro bom. Alegria. A gente sabe, né, esses 2 anos o que a gente passou. Mas, Ana, você falou umas coisas importantes aí sobre o público, sobre o público estar lá e curtindo bandas que eles nem conhecem, né? Tipo, e eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque o do Sol também é um selo, né? Também é uma incubadora, enfim, é um combo, você mesma falou no início. São muitas coisas, muitos produtos. E sobre a incubadora, sobre o selo, você acha que isso faz parte de algo inerente dos festivais? Eu digo da gente ter essa necessidade e essa responsabilidade de apresentar bandas novas, de formação de plateia? Cara, eu acho que os festivais independentes, sim. Veja, eu só tenho festival porque um dia eu fui banda e eu queria tocar e não tinha onde, e eu queria ter público e não sabia nem como eu conseguir isso. Então, todas as ações que a gente tem no do Sol justamente aconteceram porque a gente queria ter um mercado, a gente queria ter um público, a gente queria ter lugares para tocar. E isso, o Festival do Sol, ele surgiu para ser a principal vitrine da música potiguar para fora do nosso estado. Ele é o pilar base da gente, é esse, né? Então, para a gente ser a principal vitrine de divulgação da música potiguar para fora do estado, precisa ter música potiguar acontecendo. E precisa ter música potiguar acontecendo de uma forma sólida, contínua, diversificada, plural, com o artista produzindo e com o público consumindo. Então, o festival, como a gente é um combo, quando a gente quer um combo, é assim, a gente tem várias ações, várias atividades, e o Festival do Sol é a mais midiática delas, né? É o que normalmente as pessoas conhecem para fora do estado. Mas o Festival do Sol, ele é como se fosse a nossa grande festa comemorativa de todas as ações que a gente realiza ao longo do ano. Essas ações, essas realizações são várias. Entre elas tem a Incubadora do Sol, que ela surgiu nos 10 anos do Festival do Sol para deixar de uma forma organizada o trabalho que a gente já fazia com os artistas, né? É uma incubadora, é uma coisa que a gente faz uma curadoria, a gente percebe artistas que são novos, artistas que estão com dificuldade de gravar, ou que tem um trabalho massa, mas é um trabalho que precisa de uma direção,
entendeu? Então a gente traz eles, como a gente tem um estúdio, porque é um combo, então a gente tem um estúdio, a gente tem uma produtora de vídeo que pode filmar essa produção, a gente tem todo um aparato, uma plataforma que dá a possibilidade desses artistas gravarem seus trabalhos e gravarem de uma forma, como é que eu digo, sustentável, entendeu? Não é eu não pego o artista daqui, boto num estúdio incrível, absurdo, lá de São Paulo, uma coisa totalmente desconectada com ele, não. A gente traz para cá, a gente traz um produtor que a gente sabe que tem a ver com o DNA desse artista, para fortalecer esse artista. Foi o que a gente fez com o Potiguara Bardo, por exemplo. Era um artista que eu vi um vídeo, eu achei incrível, mas eu digo, precisa ter um produtor que tire ela que tire ela da mesmice, assim, que se ela for fazer um disco, não seja mais uma drag fazendo música que se espera, entre aspas, gigantes de uma drag. Isso faz um tempo, né? Agora, graças a Deus, já tá muito mais misturado isso. Eu acho maravilhoso quando eu vejo drag fazendo rap, quando eu vejo trans fazendo a música que quiser, sabe? Não precisa ser música de dançar, não precisa ser música de rebolar. E se for, também pode, porque a pessoa faz o que ela quiser. Mas eu acho que os festivais eles têm essa responsabilidade de ser uma vitrine da música nova produzida no país. Claro que a gente tem que mesclar isso para deixar interessante os line-ups, né? A gente tem que mesclar com aqueles artistas que já são conhecidos também, para que o público vá, e quando o público vai, ele conhece, né, outros artistas novos que vai surpreendê-lo. Mas eu acho que sim. Na minha concepção, o festival ele tem essa responsabilidade, tem esse objetivo, e aqui no Do Sol sempre foi assim uma das coisas bases do festival. Tanto é que a gente tem quase metade do line-up, assim, a gente é um festival que tem muita banda, né? A gente faz, por exemplo, a gente está programando o Festival de Novembro de 2022, que vai acontecer, a gente está programando em torno de 40 shows, no fim de semana. Vai ter muita banda potiguar, sabe? Pode ter certeza. Então as bandas potiguar têm que produzir bem, porque eu não vou botar a banda para se expor num trabalho que ainda não tem condição de estar no festival. A banda que está no festival, ela tem que ter condição de estar lá. Verdade. Não, legal que você tocou nesse assunto que vocês, né, o foco de vocês é ser uma vitrine da música do Rio Grande do Norte, porque eu sou muito curiosa com curadoria, assim. E eu observo muito de perto a programação do Sol, até pela minha relação com o Foca, inclusive um beijo, que eu muitos adoro. Amigos. Foca, não fica com ciúme, hein? Que ele chamou. Eu falei para ele hoje só. Mulher, não faça isso. Meu Deus. Eu ia dizer a ele, esqueci. Ai, Jesus. Mas, enfim. E aí eu acompanho muito de perto e vejo que vocês têm realmente essa preocupação, né, com a música potiguar, e que vocês juntam sempre novos nomes com artistas renomados. Sim. E aí eu queria entender como é que funciona essa curadoria de vocês e como é que vocês, depois de 21 anos de atividade, conseguem ainda se manter assim antenados a tudo que está acontecendo, conseguem atrair novos públicos e não ficar naquela mesmice que a gente sabe que tem uma hora que algumas curadorias acabam caindo na mesmice, né? Queria entender um pouquinho disso também. Cara, essa é o maior desafio, né? Você não ficar datado, né? Você não entrar naquela zona de conforto da curadoria, que fica todo mundo chamando as mesmas bandas, as mesmas coisas. Eu devo isso muito ao fato de eu e Foca, a gente é verdadeiramente fã de música e fã de show ao vivo. Todo festival que a gente pode ir, a gente vai. Foca agora vai pro Primavera Sound, eu fui pro Lola. Do Lola, eu fui para todos os side shows que eu pude ir. Agora, acabei de chegar do Formemos, que é uma feira de música lá em Vitória. Vi 850 showcases, um monte de pitching, de banda tocando ao vivo. Eu amo isso, sabe? É uma coisa real, eu não tenho preguiça de ver banda nova. Eu adoro ver coisa diferente. E a gente tem uma coisa que eu acho que faz um diferencial importante para mim e para a Foca, como curadores e como donos de festival, é que a gente é banda. A gente tem vários projetos onde a gente circula tocando. Isso faz a diferença porque a gente vê bandas tocando em todo tipo de palco, em todo tipo de festa, todo tipo de banda, as bandas que tocam com Camarões, as bandas que tocam com a Ferve, as bandas que tocam com a Ira, com Fortunato, sabe? A gente não fica circulando só no ambiente da curadoria dos grandes festivais e dos festivais indie, não. A gente tá tocando
nos botecos, nos rolé tosco também, lá nos Cafundó, entendeu? Nos shows que só vai a galera da cidade mesmo. E aí é que tem a virada de jogo, porque eu vejo artistas que normalmente os curadores não conseguem ver, né? Por isso que a gente consegue trazer tanta coisa, às vezes, diferente. E outra coisa que a gente também incentiva muito, como a gente circula bastante com as nossas bandas, a gente incentiva essa circulação desses artistas. Então, muita gente que recebe a gente nessas cidades, eles vêm também passar por aqui. Então, quando eles passam por aqui, mesmo que não seja no festival, eu faço o show dessas bandas também. E isso já vai criando um circuito, um link, um vínculo, entendeu? Eu acho que isso faz diferença também. Bom, eu não preciso te contar muito sobre Di Ferreiro, porque certamente você o conhece, seja em carreira solo, seja no que ele trilhou com a banda NX0. Mas vale dizer aqui que ele acaba de lançar o seu álbum Uma Bad, Uma Farra. Um trabalho super divertido, com música assim cheia de pegada e participações de gente super legal, por exemplo, o Vitor Clay e a Clarissa. Bom, ele sentou comigo recentemente para contar um pouco mais sobre o disco e, é claro, o que a gente pode esperar desse álbum ao vivo no show que ele fará com o Vitor Clay no próximo Rock in Rio. Di, conta aí pra gente, pra você, o que é mais legal de poder tocar em um festival? O backstage. Ah! Não, eu tô brincando. Uma das coisas mais legais mas que o backstage do festival é um negócio muito marcante, assim. É onde eu conheci a maioria das pessoas que eu sou fã, assim, que eu admirava, algumas que eu nem pirava tanto como artista, mas eu conheci a pessoa, comecei a ouvir mais o trabalho. Então, o backstage do festival é uma parada muito especial. Lógico que tocar é uma coisa assim, o jogo nunca tá ganho 100% no festival, se você for parar para pensar, porque você vai trocar, tem gente que foi para ver algum outro artista especificamente, outro, enfim, mas você vai trocar, sacou? Você sempre vai ter um show ali que você vai ter que dar um pouco a mais, preparar algo especial. Então tem todo esse universo do festival, né? E como é que você enxerga a importância na trajetória de uma banda, de um artista, poder tocar em um grande festival? O festival tem esse lance da aprovação para uma banda, né? Tipo assim, você vai estar preparado para tocar em outros lugares que você não espera. Então, o festival ele vai te trazer essa experiência de horário, de shows. Nunca vai ser do jeito exatamente que você quer, porque você tem que fazer um show talvez mais curto que o normal, pelo menos para uma banda assim. Então, você vai criando essa experiência, assim, esse caminho, assim, e dentro de uma banda, né, os horários, onde você vai estar no line-up, toda essa parada, isso tudo vai te trazendo armas, assim, para você entender que, pô, agora beleza, no ano que vem eu vou fazer isso diferente, vou começar um show diferente, entender que eu vou terminar um show lá em cima, porque na sequência tem, sei lá, o show de outra banda, de outro artista, às vezes tem festivais que não tem nada a ver com o seu som. Sim. Hoje, eu sinto que é cada vez mais eclético, assim, um line-up de festival, mas eu lembro de tocar no começo, tipo, o NX, a Ivete, o Thiaguinho, e, tipo assim, não tinha ninguém de rock, assim, não tinha ninguém pop, então você vai sacando, assim. Aí eu lembro que tinha pessoas que falavam, não, toca a mesma música 2 vezes, eu falei, não vou fazer isso. Não, que a mesma música é a única que você tem bombada. Não, vamos ter que criar um clima aqui, vamos ter que segurar, prefiro segurar mais aqui. Então você vai jogando com isso. E é importante por isso, para uma banda, para um artista, porque realmente é onde você vai pegar ali os gatilhos que vão dar certo, que você vai usar, enfim. Não, entendi super. É interessante isso, né? Porque quando você faz um show solo em algum lugar que você marcou, mesmo tendo uma banda de abertura, eu penso que ali você controla a dinâmica, né? E quando você tá num festival, você tem que se encaixar na logística deles, né? Na estrutura deles. Sim, eu tenho 2 setlists. Eu tenho o setlist do meu show e o setlist de festival. Tem o show A e o show B, assim. E a gente já tá a gente já tá meio preparado para isso. Mas isso eu já fiz antes de começar a fazer os festivais, porque eu já sei como é que funciona essa dinâmica, mas eu já peguei essa manha, sacou? Sim, massa. Bom, e falando em festival, você tá aí com não apenas um festival marcado, mas um dos maiores do Brasil, quiçá do mundo, que é o Rock in Rio. Você vai tocar com o Vitor Clay, né?
Como é que tá sendo a jornada até essa data, em setembro? Ah, tá. Bom, a gente tá esperando o seu show a gente fala, vai ser o show da nossa vida. A gente tem que, né, Aham. se entregar, né? Porque nesse dia do festival, falando assim, vai especificamente desse dia, né? Pô, o primeiro Rock in Rio, o palco Sunset é um palco grande também, cada vez maior dentro do festival. Aham. Mas eu acho que o dia que a gente vai tocar vai ser um dia que tem o Green Day, tá a Avril Lavigne, né, no mesmo palco. Acredito que a minha geração ali, a galera que vai ouvir o som, vai estar no dia que vai ser uma parada mais pop punk, emo, mais hardcore. Então, eles gostam disso também, pop também. Então, esse dia tem que preparar um show em cima desse rolê, desse caminho, sendo que eu e o Vitor junto, a gente vai montar um repertório junto. A ideia é a gente ficar junto o tempo inteiro, fazer um show do meio, começo ao fim ali, todo alto, assim, pra frente, Sim, sabe? sim. Ah, massa demais. E você já tem experiência de Rock in Rio com NX0, né? Como é que ficou Sim. na tua cabeça a lembrança de estar ali? Eu era bem mais novo, foi uma situação Quase 10 anos diferente. atrás, né? É. Quase 10 anos atrás, foi no palco, aí era o Palco Mundo, abrindo do Red Hot Chili Peppers. Eu lembro de só ser um turbilhão de coisas assim, não foi do jeito que, na época ali, do jeito que a gente queria o show, mas Uhum. foi incrível, né? Tocar no Rock in Rio, porque é uma projeção, te posiciona como banda, como artista, você tem que segurar uma onda ali, mas no caso do NX, a gente foi muita pressão, sabe? Muita Ah, sim. pressão de horário, a gente atrasou um pouco, deu uns problemas antes de começar, a gente teve que improvisar. Não é um show que você espera improvisar, é o Rock in Rio, mas teve que Uhum. improvisar, cortar a música, porque estava passando do tempo, então no meio do show teve que fazer algumas coisas que eu falo que a galera, algumas pessoas nem perceberam, mas isso é complicado, porque você está cantando, você tem que já pensar qual que vai ser a melhor forma de cortar uma música para ir para a próxima, então é comunicação. Foi assim o show, mas foi irado do NX. Baita aprendizado também, né? Muito aprendizado, cara. Tipo, ali foi uma bagagem, foi experiência, assim, foi uma conquista também, porque o começo do show tava meio frio, a gente entrou tenso, Uhum. então da terceira, quarta música, assim, quinta que começou a rolar um flow, assim, de energia do lugar, eu consegui transformar um pouco ali a vibe da galera, interagir mais com a banda, porque tava ali um quadro no começo do show, as pessoas olhando, assim, parecia tudo. Estáticos, sim. É. Depois rolou essa conquista. Sim. E olha só, eu achei interessante a escolha, né, de você lançar o vídeo de Uma Bad, Uma Farra com uma performance ao vivo. Né, a faixa título do disco, então, é apresentada pra gente com um clipe que tá ali você cantando pra câmera com a banda do lado e tal. É uma espécie de spoiler? É uma espécie de gostinho do que a gente pode esperar dessas músicas no show? Sim, porque essas músicas, esse álbum inteiro foi pensado para o ao vivo. Todas as músicas ali foram pensadas para o show mesmo. Então, essa performance, claro que tem ali umas coisas que, dentro dessa performance, também que ao vivo a gente solta uns VS, né? VS é tipo, para não levar, dependendo do show, não dá para levar 3 caras fazendo sopro. Então, a gente solta Sim. junto no show, né? Isso Uma hoje é cada vez gravação, mais sim. comum. Mas é sempre em cima de uma banda tocando organicamente. Claro. Mas o show foi inteiro pensado nisso. Inclusive, teve uma música que é com o Victor Clay, que é Intensamente, que o apelido dela era Festival. O apelido dela era Festival sensacional. e a pira era tocar no pôr do sol no festival. Né? Ela é meio índia, assim, tipo, eu falava, nossa, é o festival no pôr do sol e toda essa vibe, e aí acabou que eu e o Vitor vamos tocar, claro, no horário do pôr do sol, no Rock in Rio, no festival, né? E ele que Num escolheu palco tocar. que chama Pôr do Sol. Sunset. É verdade, cara, num palco que chama Pôr do Sol. Muito louco, cara. E o Menino Sol, né? Junto com o Menino Sol. Também Combinou teve isso. tudo. Não, pois é, mas isso que você falou, né, do disco ter sido pensado pro ao vivo, era uma coisa que eu tinha anotado para te perguntar, porque eu tenho muito essa impressão, quando eu ouço o disco, que ele tá ali preparadíssimo para um palco grande, não é nem só pro ao vivo, mas para um grande
palco, né? E achei interessante, inclusive, você falar de ter aberto para Red Hot Chili Peppers com a NX0, porque logo assim que eu dou o play nesse disco, a faixa de abertura já me remete a esse tipo, não só de banda, mas esse tipo de show, que é muito intenso, que é muito físico, né? Sim, cara, é isso, é música de arena. Pensei em música de arena, refrão cantado, alto. A primeira música do álbum é a primeira música do show. A primeira música do álbum é como se fosse uma intro, pode. A segunda já começa a ser aquela coisa cantada. Então, teve músicas que eu fiz em cima no tempo do pulo. Essa galera tem que pular. Então, essa aí eu fico pulando no estúdio, tipo, sabe? Tô tempo do pulo, então vamos começar a música daqui. Sabe? Então, teve essas fases, esses momentos. Tem a Polarizado, que é uma música do álbum, que aí ela acaba como se fosse uma festa, então é para dar um blackout na luz, e aí a galera tem que seguir uma festa, tipo, e ao vivo aumentar esse tempo. Tudo realmente foi pensado para arena, festival, momentos, e o álbum em cima disso. Então por isso que eu quis fazer as performances também assim, que era o melhor jeito de passar, e também uma coisa que eu acreditava que ia acontecer, que tá rolando, que é a saudade de ver uma banda ao vivo e de sair para ir assistir shows, sacou? Então acho que todo mundo traz também essa saudade, né? Porque daquela coisa da gente ser feliz e não sabia, né? Tipo, a gente estava indo nos shows normal, depois virou uma coisa tão distante poder ir a um show depois da pandemia. Então tudo isso teve a ver com eu querer fazer performances ao vivo. Sim, e bom, eu não posso me despedir de você sem perguntar como é que é você também enquanto público de festival. O que você mais gosta de festival, estando lá e vendo shows? Eu tô indo em muito show. Não? Teve show, eu fui no Coachella até agora. Né? Esqueci até que tinha banda, era artista. Fiquei tipo, curtindo o festival mesmo, correndo para assistir um show, correndo para assistir outro. Isso é muito incrível, isso é uma inspiração muito grande. Você acaba conhecendo gente e acaba vendo shows que você nunca iria assistir. Então, para mim, foi ótimo, cara. Eu conheci um cara que chama Slow Tie. Adoro. Sim. Não conhecia, não fazia ideia quem era. Eu tava vindo, ia assistir Arcade Fire. Aí eu tava indo, assim, começou a rolar um som, falei, peraí, aí eu acabei nem vendo Arcade Fire, eu acabei vendo só a última música. Eu e a Isabelle, eu acabei vendo esse cara que era meio punk, assim, meio do trap, né? Mas atitude punk. Não tá nem aí pra nada. A última música do show do cara foi Barbie Girl. Vocês gostam? Ele falou, vocês aí que moram em Hollywood, get a life, para de ver a vida dos outros. Tipo, o cara causando, assim, falando umas paradas, tipo, loucão. Eu achei que era um personagem também, seria legal, mas eu vi que acho que ele é assim mesmo. E aí ele soltou, essa daqui é a música de vocês aqui, ó. Soltou Barbie Girl, jogou o microfone e foi embora. Foi tipo assim, então é muito louco, cara, sair do festival e essas experiências, viver isso, tipo, é legal para você. O cara marcou, né? Tipo, ele me marcou. Eu gostaria de... Foi inspirador, cara. Como é que eu posso marcar também alguém que tá no festival e falar, tem um dia ali e tal. Fala, nossa, mano, o show é foda. E marcar, tipo, pô, eu tô te passando isso, né? Eu queria que o cara passasse no meu também, não esperasse, o Divo, de repente fala, nossa, mas peraí, o show é foda, o cara fez uma loucura, fez isso, fez aquilo, né? E poder contar pra alguém. Bom, termina por aqui esse episódio do podcast do Música Pra Ver, e eu te convido mais uma vez, então, a visitar a página desse episódio na aba podcast do musicapravê.com para ouvir as músicas e discos citados por aqui. O podcast Música Pra Ver é feito em colaboração com toda a equipe do site e participaram ativamente desse episódio Nuno Nunes e Lili Buarque. A trilha sonora é do Festivo Cientista Perdido. Eu sou André Felipe de Medeiros e em breve a gente se vê de novo. Até mais!